Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Na aula passada, a gente deu uma explorada nessa parte de geometria aqui, que é algo que a gente vai usar bastante durante o nosso curso. Então, a gente viu a questão de coordenadas, vimos a questão de vetores, vimos várias coisinhas aqui, notação algébrica, tal, base canônica, norma de vetor, que mais? Operações entre vetores aqui, soma, subtração, produto escalar, projeção, e a gente não entrou em produto vetorial, mas eu sei que vocês já viram produto vetorial, então eventualmente a gente faz alguma coisinha. Deixa eu pegar os chats aqui. É difícil, né, Ian? Nossa, cara, eu tô sofrendo aqui. Hoje tá bem pior do que na aula passada, mas mesmo assim, eventualmente, olha lá, é só falar que o cara fica animado lá em cima. Vamos lá então, pessoal. Ó, então a gente fez essas coisinhas aqui e não tem problema não, João. Vamos lá, vamos lá. Até vou avisar vocês, eu deixei um aviso lá no Teams, na parte de conversas ali da nossa equipe, que tem alguns alunos que precisam preencher um formulário que me parece que é sobre alteração de horário de alguma aula de vocês, eu não sei o que é. O professor Natan passou para mim, pediu para repassar, então eu repassei e marquei o nome de vocês lá, das pessoas que precisam preencher o formulário, que ainda não preencheram. Aí vocês vão lá e preenchem, tá? Eu tenho os nomes aqui, mas eu não sei se é realmente todo mundo, não sei se todo mundo tá na aula, né? Então, eita, vamos lá. Aqui, ó. Aqui, ó, é essa conversinha aqui de cima, ó. Eu tentei, eu não consigo digitar tudo numa mensagem só, então eu fui respondendo a mim mesmo, porque eu sou meio atrapalhado. Mas são esses alunos aqui, o Enzo, João Gabriel, Lucas Alves, Luiz Felipe, Nathan Rocha, Rafael Vedoato e o Ian precisam preencher esse docs aqui o quanto antes, tá? Para que eu acho que tem alguma coisa lá, eu não sei o que é, me parece que é uma alteração de horário que precisa de consenso. Troca de horário, teologia e fenômeno humano, beleza? Da quinta-feira, tal. Aí vocês vêm lá. Não atrasem para fazer isso, tá? Eles estão precisando dessa resposta de vocês. Voltando aqui, pessoal. Então a gente viu essas operações todas entre vetores e a gente vai precisar fazer muitas operações entre vetores. Beleza, valeu, Nathan. Obrigado. A gente vai precisar fazer muitas operações entre vetores, né? E a gente vai fazer isso no Python porque é muito mais fácil fazer conta do que a gente fica fazendo isso aqui na mão. Quando eu fiz faculdade a gente fazia isso na mão, mas era um sofrimento desnecessário. Então a gente não vai precisar fazer na mão. E dá pra gente testar algumas coisas. Então o que eu fiz aqui, pessoal? Basicamente, só para adiantar para vocês, eu fiz esse arquivo robpyv1 aqui, ó. Eu deixei até a fonte um pouquinho maior, que é pra gente enxergar, para vocês enxergarem melhor aí. E esse arquivo, ele é o que a gente chama de módulo Python, né? O módulo é como se fosse uma biblioteca do C, exatamente a mesma coisa. E aqui dentro eu só tenho definições de função, definições de chamada de função. Então as funções precisam ser todas implementadas aqui. A gente vai começar a fazer isso juntos. A Ivina está falando aqui. Boa tarde, professor. Tive problemas com a internet e dificuldade de acessar o Teams. Entendi, Ivina, mas você está conseguindo assistir a aula agora? Ô, Vinícius, professor, Oi, pode falar. acho que seria bom o senhor adicionar um, um link no calendário do Canvas ou do Teams para a gente acessar a aula, porque muita gente tem dificuldade em acessar a aula.
para entrar e tudo mais. Então, um Entendi. link no calendário do Canvas ou no calendário do Teams facilitaria bastante. Sei. Então vou fazer o seguinte, ó. A partir hoje não, né? Porque a gente já tá rolando a aula, mas a partir das próximas aulas eu vou agendar essas aulas aqui lá no calendáriozinho do Teams. E aí a gente consegue, aí vocês conseguem entrar por lá. Acho que é mais fácil, né? Beleza, obrigado. Beleza? Nada, obrigado. Obrigado por avisar aí, viu? Eu sempre entro aqui, clico aqui em reunir, mas eu não sabia que tava dando problema aí pra vocês, então das próximas vezes a gente já deixa tudo agendado, acho que é mais fácil. É que quando faz isso, ele não aparece na página principal da aula. Ele só vai se você entrar em atividades ali. Entendi. Putz, que negócio zoado. É, muito ruim isso aí. Não, beleza, eu faço os agendamentos no calendário, então acho que fica mais fácil. Ah, beleza. Então, aqui esse arquivo aqui, a gente já vai ver. Não se preocupem com as pormenoridades aqui, que eu vou explicar tudo com detalhes para vocês. Mas a gente já vai ver essa questão de módulo, por que a gente cria um módulo. E basicamente eu criei uma biblioteca aqui, porque quando eu quiser brincar com essa biblioteca, eu consigo importar, né? Eu já vou falar também sobre o import, mas só para vocês terem uma ideia. Se eu fizer um import daquele arquivo lá, olha só, é bem facinho. RobPy underline V1. E aí eu vou dar um sRob aqui, só pra gente brincar. E aí eu consigo já chamar todas as funções que estão implementadas lá, ó, com um pontinho aqui, ó. Então a norma do vetor, produto escalar, checa vetor, produto vetorial, tamanho, cria vetor, ângulos dos vetores, projeção de vetores. A gente já consegue fazer tudo isso daqui. Antes de entrar nessa parte toda, eu quero explorar algumas coisinhas do Python com vocês que a gente ainda não explorou e que são muito importantes para você entender basicamente o que a gente está fazendo. A primeira dela é justamente a importação de pacotes, né? Então a gente vai precisar utilizar o pacote NumPy. O NumPy, a gente faz a importação dele assim, ó, import NumPy, o nome do arquivo é numpy, é um pacote numérico para Python, por isso que chama NumPy. E aí você pode dar um nome para esse pacote. Se eu não der um nome, eu posso deixar só esse import NumPy e eu posso usar as funções dele, ó, tipo NumPy, ponto, aí ele demora, mas aqui, ó, ele juntou, ó, tem os zeros, array, copy, append, tem um montão de funções nesse pacote aqui que a gente pode usar. Funções matemáticas, eu posso usar o log, por exemplo, ó, tem log na base 2, base 10, tal. Um montão de coisas que a gente pode usar. Só que, para facilitar o código, e até como convenção aí das pessoas que usam o NumPy, a gente dá um apelido para a gente não ter que ficar digitando toda vez, NumPy, ponto, tal. Você cria um nome, dá um apelido mais curto. Então a gente dá um import NumPy, aí a gente usa o comando s, né, que eu estou dizendo que eu vou dar um nome para ele, e o nome pode ser qualquer nome que você quer usar, mas o nome que se usa por padrão das pessoas que usam o NumPy é o NP. Então eu dou import NumPy as NP, e quando eu quero usar uma função do NumPy, agora eu posso dar um NP ponto, e aí eu puxo a função que eu quero puxar aqui, ele faz uma cacetada de coisas aí, tá? Então isso daqui é importação. Provavelmente quando você for importar o NumPy no seu projeto, você vai ter um erro. Por quê? Porque no seu projeto ainda não está instalado o NumPy. Toda vez que você abre um projeto, você tem que instalar os pacotes que você precisa para aquele projeto. Como que eu faço isso? Aqui no PyCharm tinha uma maneira de fazer e essa maneira mudou. Então eu vou mostrar para vocês a maneira mais recente que para mim está funcionando. Para instalar o pacote, a gente vai ter que usar um programa que chama PIP, né? Esse PIP ele vai buscar o pacote lá na internet e vai instalar para você. Só que se você olhar aqui no seu projeto, ó, a gente está na pasta principal do projeto, tá vendo que meus arquivos estão aqui, o teste.py é esse que eu estou usando para dar aula, e o robpy v1 é esse daqui que a gente precisa implementar e tudo mais. Eu tenho ele já implementado aqui para disponibilizar para vocês depois. Mas a gente tem aqui esses arquivos e eu tenho uma pastinha aqui que chama scripts. Dentro dessa pasta scripts eu tenho o pip que eu preciso usar. Então o que eu preciso fazer? Se eu entrar lá no terminal,
Aqui é o PowerShell, né? O terminal do Windows. Eu uso o Windows aqui. Dá um Ctrl L aqui só para limpar. Beleza. Aqui eu estou nessa pasta código Python, que é a pasta aqui de cima. Eu preciso entrar nessa pasta venv, que é o meu ambiente virtual, e depois entrar nessa pasta scripts aqui. Então a gente vai usar o cd venv barra, meu teclado não tem barra, tenho que usar o Alt 92 aqui, barra scripts, beleza? Aí a gente entrou na pastinha lá, e aqui agora sim, eu tenho que usar o pip, né? Então como que você vai fazer? Se você tiver em Windows, você vai digitar ponto, barra, antes não precisava desse ponto barra, até umas 3 semanas atrás, agora precisa, pip, install numpy, e você vai dar um enter aqui, beleza? Feito isso, ó, ele fala aqui, ó, requirement already satisfied, porque eu já instalei o numpy aqui no meu projeto, né? Então ele diz até onde é que tá aqui, ó. Inclusive ele tá aqui, ó, venv lib site packages, né? Então se você entrar na pasta aqui, ó, quer ver? Lib site packages, olha aqui o numpy aqui, ó. Ele tá instalado aqui já, tá vendo? Então eu não preciso me preocupar. Mas se você não tiver instalado, você vai ter que fazer isso daqui. E depois esse PowerShell aqui, meio que tanto faz, a gente não vai usar mais ele, né? Mas se você quiser voltar de pasta, é só dar um cd ponto ponto aqui, ele volta, ó. cd ponto ponto, vai ficar do jeito que estava lá no começo, ó, na pastinha código Python aqui. Beleza, então a gente está com o NumPy instalado, e com o NumPy instalado não vai ter problema. Para quem usa outros IDEs, por exemplo o VS Code, eu acho que é diferente a maneira de instalar o pacote, então depois vocês puderem trocar uma ideia aí, porque eu não mexo muito com VS Code, né? Pelo menos para Python. Eu ainda estou bastante no PyCharm. Mas funcionando, pessoal, vocês conseguindo instalar, tem um monte de coisa na internet de como instala, isso aqui tá beleza. Então isso daqui é a importação de um pacote externo, né? O meu NumPy tá aqui. E se eu quiser importar um módulo? Primeiro, se eu quiser criar um módulo, se eu quiser criar uma biblioteca de funções, como que eu faço? É a coisa mais simples do mundo, pessoal. Eu venho aqui no meu projeto, né? Seleciono a pastinha aqui, vou dar um new Python file, aí você vai criar um novo arquivo Python, né? Eu só não vou criar aqui porque a gente já tem criado, e pronto, o seu arquivo em Python, o seu novo arquivo em Python vai ser um arquivo em branco, e nele você vai fazer as definições das funções igual a gente fez aqui. Eu usei o import da NumPy aqui em cima só porque algumas funções aqui vão precisar, né? Então já está importado aqui. Mas basicamente você tem a definição das funções, a gente vai falar já como é que define função e tudo mais. E depois que você quiser importar esse arquivo para o seu projeto, é aquilo que eu falei para vocês antes. Você vai dar um import, nome do arquivo sem o py, né? Então o arquivo chama robpyv1. Ele até dá um autocomplete aqui. E você pode dar um sobrenome, não, um apelido para ele se você quiser. Então, as Rob. Beleza. Aí, as minhas funçõezinhas lá, lembra, ó, que eu tenho aqui, ó, cria vetor, checa vetor, produto escalar, não sei o que. Se eu der um Rob ponto aqui, eu já consigo, ó, o checa vetor aqui, o cria vetor aqui, produto escalar aqui. Então, todas as funçõezinhas aqui, bonitinhas para você testar. Tem algumas outras coisas interessantes que a gente vai falar, eu vou falar conforme a gente for evoluindo aqui na aula, né? Então a gente já falou de importação de pacotes, criação e importação de módulos, instalação de módulos, que é aquele pip install numpy lá, beleza? Executar Python no console. Isso daqui eu fiquei devendo para vocês da última aula, que eu falei para vocês que dava para executar o Python no PowerShell aqui, e eu não lembrava como fazia, né? Era justamente a questão do ponto barra, tinha acabado de atualizar. Se você entrar aqui nessa pastinha scripts aqui de novo, ó, você tem um Python aqui, tá vendo? E é isso que eu quero. Então, se eu entrar lá na minha pastinha, quer ver que legal? De novo, vou dar um cd venv lá scripts aqui, entrei na pastinha, e eu só vou digitar ponto barra Python. Beleza? Estamos rodando Python. Aí eu posso fazer, sei lá, igual a 2 mais 2. Aí eu dou um print no A. Beleza, 4. Então,
funciona. Você consegue rodar o Python no terminal normalmente. Como eu falei para vocês, ele é uma linguagem interpretada, né? Então, você tem essa facilidade de poder rodar as coisas no terminal. Quando você quiser sair, você pode dar um exit e ele sai do terminal. Belezinha. Aqui, ó. Agora a gente vai começar a programação de verdade. Beleza. No Python, a gente quer... Deixa eu só sair daí terminal. No Python, a gente quer representar vetores, certo? Esses imports aqui, como a gente não está usando, eles vão ficar em cinzinha agora. Não se preocupem com eles. No Python, a gente quer representar vetores. E aí, uma boa ideia para representar vetores seria utilizar os arrays, né? Os vetores que a gente usa para programar. Só que o Python ele é meio complicado nessa questão. Porque eu posso criar um vetor aqui, ó. Eu vou criar um vetor com as posições 1, 2 e 3. No Python, isso aqui não chama vetor. Tá? Essa entidade aqui com colchetes aqui, ela se chama lista, né? E ela tem um motivo para se chamar lista. E eu já vou explicar já para vocês. Olha só. Se eu criar esse vetor 1, 2, 3 aqui e der um Enter, não vai acontecer nada porque eu não estou no console, desculpa aí. Então eu vou dar um print aqui no A. Bom, enfim, por enquanto só isso. Quando eu crio esse vetor aqui, ó, o que acontece? Ele criou um vetor com 3 posições, isso já é positivo, mas ele criou um vetor que tem uma linha e 3 colunas. Não era isso que eu queria, né? Eu queria um vetor, ou eu estou chamando de vetor, mas é lista. Eu queria algo que tivesse uma coluna e 3 linhas, né? E eu não consigo transpor isso daqui. O que eu conseguiria fazer aqui no Python é isso aqui, ó. 1, 2, 3. Olha só o Mandrake. Opa. Eu criei uma lista e dentro de cada posição eu tenho uma lista. Quando eu faço isso, olha só, eu tenho uma lista de listas aqui. Isso daqui representaria um vetor coluna em algumas aplicações, ou se eu colocar mais coisas aqui na lista, por exemplo, sei lá, 0, 0, vamos criar uma matriz esquisita aqui, 0, 2, 0, e 0, 0, 3. Nossa, coitado. Vou dar só um joinha só pra ver aqui. Vou dar um beleza aqui, só pra ele. E depois eu respondo mais educadamente. Então tá aqui, ó. Inverti todo o espaçamento aqui, Jesus. Aí. Então eu poderia fazer isso daqui, uma lista que contém listas. E aqui, isso daqui em algumas aplicações em Python representa uma matriz, por exemplo, né? Onde cada posição aqui seria uma linha, né? Então eu teria uma matriz 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Isso aqui é muito não prático, né? Isso aqui é muito difícil de trabalhar matematicamente. E tem outras questões, né? Se eu pegar, por exemplo, 1, 2 e 3 aqui. Se eu pegar, ó, um vetor, deixa eu só prosseguir meu roteiro de aula aqui para não me perder. Tá? Isso aqui mesmo que eu ia. Se eu pegar uma lista dessa aqui, ó, e eu criar uma outra lista aqui, ó, B recebe 4, 5 e 6. Se eu pegar essas duas listas aqui e somar, matematicamente a gente esperaria uma lista com 5, 7 e 9 aqui, né? Mas se eu executar isso aqui, olha o que ele faz, ele concatena as duas listas, né? E mais, o Python faz umas coisas esquisitas. Se eu pegar uma lista e multiplicar por 10, por exemplo, a primeira lista eu vou multiplicar por 10. Olha o que ele faz. Ele concatena a mesma lista 10 vezes, né? Então, isso daqui são coisas de Python, né? Ele faz a mesma, com qualquer tipo de iterável ele faz isso. Então, se eu criar uma string, por exemplo, e multiplicar isso aqui, sei lá, por 30, olha só. Ele simplesmente multiplica por 30. Ele concatena 30 vezes a mesma lista.
Então, começa a ficar difícil você querer fazer conta assim, porque como que eu faria para multiplicar todas as posições do vetor A por 10, por exemplo? Eu teria que fazer um for, eu teria que rodar um for, eu não tenho multiplicação entre vetores aqui. E aí, ó, e é para essa parte que a gente vai agora mesmo. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero multiplicar todos os elementos da lista A por 10. Que seria uma multiplicação de um escalar por 10, né? Seria justamente o que aquele A vezes 10 não fez. Então, eu posso fazer algo do tipo, ó, for... meus contadores nunca chamam IJK, tá? Então, meu contador vai chamar C1 in range, que vai de 0 até o tamanho de A. Então, esse daqui é o nosso forzinho, né? Eu vou criar um contador que começa em 0 e vai até o número tamanho de A menos 1, né? Então, o tamanho de A aqui é 3, ele vai então de 0 até 2, certo? Então, meu contador de 0 até 2, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer A contador, recebe A contador vezes 10. Ô, professor, desculpa Pode interromper. falar, pode falar. Por que é A menos 1? O tamanho de A menos 1. Isso é uma definição do próprio comando range aqui, ó. Quando você vai fazer um for em C, por exemplo, você sempre faz assim, né? Eu vou digitar em C, vai encher de erro aqui, mas só pra gente ver. Aí você faz for, por exemplo, C1 igual a 0, C1 menor do que, sei lá, 10, ponto e vírgula, C1 mais mais. E aí você abriria aqui e começaria a brincadeira lá. Isso daqui, ó, eu tenho um contador aqui que vai de 0 até 9, né? Esses números que eu passo aqui, ó, de 0 até 10, ele vai de 0 até 9. É mais ou menos pensando nessa analogia aqui que eles criaram um range. Então, o range ele vai funcionar da mesma forma. Ele vai criar um contador que começa no número que você colocou aqui, que no caso que a gente vai ser 0, até o número que você colocou no final, menos 1. Né? Então, ele vai contar do número inicial até um número que seja menor do que o número final. É definição do range mesmo. Beleza? Beleza, obrigado. Nada. Aí, olha só. Que coisa doida. Vamos dar um print no A aqui. Aí, beleza, né? Isso aqui não tem como não funcionar. Ele pegou o A e multiplicou por 10. Beleza. Agora, vamos fazer uma outra brincadeira igualmente interessante aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer assim, quer ver? Eu vou fazer o B igual a 1, 2, 3. Aí o A recebe B. Beleza. Opa. Ponto e vírgula é vício de outra linguagem. Eu fiz B recebe lista 1, 2, 3 e o A recebe B. Beleza. E aí eu vou mexer no A aqui, ó. Mexi e vou dar um print no A. Então, beleza. O A aqui vai ser 1, 2, 3. Quando eu printar o A, ele tem que ser 10, 20 e 30. Beleza. Funcionou. O que vai acontecer agora quando eu printar o B? Olha só. 10, 20, 30 também. Pessoal, o que aconteceu aqui, ó? Eu criei um objeto na memória e eu coloquei o valor dele. Na verdade, é aqui que está aquela ideia de ponteiro que vocês falaram do C. Ela também acontece aqui. Você precisa entender o que o Python faz. Então, quando eu criei essa lista, ele criou esse objeto na memória e apontou com um ponteiro para esse objeto. Beleza? Então, quando eu acessar B, ele já vai acessar o valor. Mas por trás, B é só um ponteiro que aponta para esse objeto. Quando eu fiz A recebe B, o A recebeu o ponteiro. Então, ele está apontando para o mesmo objeto. Eu tenho dois ponteiros A e B apontando para o mesmo objeto. Quando eu modifiquei A e printei B, o que aconteceu? Eu modifiquei aquela posição de memória que o A estava apontando. E o B estava apontando para ela também. Então, quando eu printei B, ele printou isso aqui. Isso daqui, para não ficar falando em ponteiro em Python, porque as pessoas não gostam de ponteiro, em Python a gente chama isso daqui
de shallow copy. Shallow copy, pessoal, é uma cópia rasa. Por quê? Porque eu só passei o vetor. Então tem algumas operações no Python, algumas operações muito básicas, que se você não toma cuidado, você está fazendo shallow copy. E você pode estar alterando coisas na memória que você não queria estar alterando. Como que eu faço para fazer o contrário disso, que seria um deep copy? Para fazer um deep copy, eu posso fazer um A recebe B ponto copy. Olha só que coisa linda. Isso aqui é o deep copy. Quando eu dou esse b.copy, o que acontece? Ele cria um outro objeto na memória igual esse do b e aponta o A para esse novo objeto. Então, quando eu fizer essa multiplicação do A por 10 aqui e printar o B, ele não pode estar alterado. Ó. Agora lá o B. Ó. Eu só printei o B. O B continua sendo 1, 2, 3, apesar do A ter sido alterado. Eu vou dar um print no A também. Então, aquilo que eu falo para vocês, no Python tem, olha lá, o A está aqui, o B está aqui. No Python tem aquela questão de você ter que fazer isso daqui, por exemplo, ó, int asterisco A, ponteiro pro valor A. Não tem. Você não faz essa manipulação de ponteiro explícita como você faz em C. Mas, no fim das contas, você tem que entender que essa questão de ponteiro ainda existe, né? E você tem que tomar algum cuidado. Normalmente, a maioria das operações que a gente faz acabam fazendo um deep copy das coisas, mas você tem que tomar cuidado para que quando você quer fazer um shallow copy, você garanta que você fez um shallow copy, e quando você quer fazer um deep copy, você garanta que você fez um deep copy. Tá? Então, isso aqui é algo que você tem que tomar cuidado. Bom, falamos de shallow copy e deep copy, faltou a alteração de elementos com for e list comprehension, né? Com for já foi. Eu poderia fazer essa alteração aqui com list comprehension também, né? Então, eu poderia, por exemplo, em vez de usar esse for aqui, eu poderia fazer assim, ó, o B recebe 1, 2, 3 e o A, ele vai ser isso aqui, ó. Quer ver? As doideiras do Python. A recebe, sei lá, n vezes 10 for n in b. Pronto. Olha só. Para cada elemento n na lista B, a minha lista A deve conter o elemento n multiplicado por 10. Isso aqui é o tal do list comprehension que a gente chama lá, né? E aí fica a dúvida. O que esse cara faz? Esse cara cria um novo objeto e guarda em A, ou ele multiplica cada vetor, cada elemento da lista B por 10 e aponta um ponteiro A para ela só. O que ele faz? Se a gente executar aqui, fica fácil de ver. Ó. Quando eu dei o print A, o A tem o 10, 20 e 30. Tá aqui. Quando eu dei o print B, ele continua com 1, 2, 3. Então, o list comprehension, ele faz o deep copy. Tá? Ele cria um novo objeto. Então, para ficar claro aí para vocês, que dependendo da operação que a gente for fazer, a gente tem que ter essa noção. Se a gente está fazendo só a operação com ponteiros, que é o shallow copy, ou se a gente está fazendo de fato... Caiu a ligação aí, pessoal? Ou tá tudo bem? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Beleza. Então eu preciso ficar atento se eu estou fazendo um shallow copy ou um deep copy aqui. Beleza. Então essa parte aqui e essa parte agora já foram. Beleza. Agora a gente vai para a definição de funções, pessoal. Esse arquivo aqui, ó, que a gente está trabalhando, é o arquivo onde eu quero executar operações. Eu poderia criar uma função nele também e ele funcionaria normal, né? Eu crio uma função em qualquer lugar do arquivo e para criar uma função é bem simples, né? Porque não tem tipagem, não tem nada. O que você faz no Python? Você faz um def. Def significa que você vai definir uma função. Aí você coloca o nome da sua função, beleza?
Aí aqui, entre parênteses, você coloca os argumentos que você quer, só as variáveis. Eu vou criar uma variável, só para não dar clash ali com o de baixo. V1, uma variável V2, beleza? E o que está dentro da função está no escopo. Então, eu tenho que dar 2 pontos aqui e entrar na função. O que tiver dentro da função agora é o que vai acontecer. Então, eu vou retornar um valor. Por exemplo, vou retornar a soma desses dois caras aí. Então, eu vou fazer um return de V1 mais V2. Beleza. Definir a função aqui, ó, bonitona. Agora, o que eu vou fazer? Vou apagar esses caras todos aqui. Ele colocou esse risquinho aqui porque, devido àquelas convenções de PEP8 lá do Python, ele pede 2 linhas antes da função e 2 linhas depois. Tá vendo? Então, aqui eu posso, por exemplo, vou dar um print aqui da minha função, que ela chama nome função, de 4 mais 7. 4 e 7, por exemplo. Tem que dar um print em 11 aí, né? E aqui, 11. Beleza, fizemos a nossa funçãozinha mais bobinha em Python possível. Não preciso me preocupar com colocar ou não colocar return aqui. Quando você define uma função em C, você tem funções que não fazem nada, que o tipo aqui é void, e tem funções que fazem alguma coisa, né? Por exemplo, retorno inteiro, então o tipo dela de retorno é int, e assim por diante. Aqui no Python, como nada é tipado, você não precisa se preocupar em colocar essas coisas. Porém, se você se preocupar em informar para o seu IDE, ou até, não é bem compilador, mas para a máquina virtual do Python, se você se preocupar em informar o tipo das variáveis, ele consegue te ajudar um pouco no desenvolvimento do código. Essa questão de você informar as variáveis, ele se chama de, vou colocar como comentário aqui para vocês entenderem, type hinting, né? Você vai dar uma dica do tipo, certo? Type hinting. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Por exemplo, esse V1, eu sei que ele vai ser um número, tá certo? Então, eu vou colocar aqui V1, 2 pontos, espaço, float. Beleza. Estou dizendo que V1 é um número. O V2 vai ser um outro float. Beleza. Tá aqui, informei os tipos. E aqui ele vai retornar. Então, no retorno, ó, antes dos 2 pontos, você coloca um tracinho, uma setinha, e ele vai retornar também um float. Beleza. É a mesma definição de função, ele precisa das 2 linhas aqui para parar esse erro. É a mesma definição de função, só que isso daqui se chama type hinting, né? Então você está dizendo que essa função tem esse tipo aqui, ela entra esse tipo, retorna esse tipo. Não tem problema, por mais que você tenha feito type hinting, eu posso fazer nome função, vai ser, sei lá, uma lista 1 e 2, vírgula, uma outra lista 3 e 4, por exemplo. Ele deve funcionar. Deixa eu colocar mais um quebra-linha aqui. E ele tem que funcionar. Ó, não vai acontecer absolutamente nada. Ele simplesmente... não deu print, né? Home, pau, print. Assim. Ele concatenou as 2 listas da mesma forma. Tá vendo? Então ele recebeu coisas que não eram floats e fez uma operação de soma de listas aqui, que é concatenar nas listas. Então, isso aqui não significa que a sua função vai dar erro agora, se eu passar alguma coisa que não seja um float aqui. Mas, para a documentação do seu código e talvez até para futuras versões do Python, isso daqui vai passar a ter um peso um pouco maior, né? Lógico que é sempre bom você documentar o seu código da melhor forma possível. E falando de documentação, deixa eu ver se já chegou na hora de falar disso. Deep copy, definição, type hinting, tier help link. Tá aqui. Então é disso mesmo que eu ia falar. Falando de documentação, quando você cria uma função, você meio que cria um objeto lá no Python, né? E a função, ela tem um tipo de comentário que vem logo abaixo desse nome de função aqui, dessa linha de declaração da função, que ela faz a documentação da sua função. E isso a gente faz com as famosas aspas duplas triplas, né? Então você vai fazer aspas, aspas, aspas. Então aspas duplas triplas. A hora que eu quebrar a linha aqui, a IDE já vai colocar um monte de coisa para mim, quer ver? Pau, tá aqui, ó. Ela fala, ó, o parâmetro
Como parâmetros de entrada eu tenho V1 e V2 e o retorno aí eu digito o que eu quero aqui. Então o retorno vai ser a soma de V1 e V2. V1 é um número, V2 também é um número e eu posso colocar o que a função faz aqui. Esta é uma função muito legal. Lógico que isso não é uma documentação excelente, mas só para vocês entenderem o que vai acontecer aqui. Aí, olha só, eu já criei a função, eu nem tenho nenhum uso aqui para ela, mas eu posso fazer, por exemplo, o seguinte, ó, eu posso pegar e dar um comando help, e dentro do help eu vou colocar o nome da minha função, que é o nome função, só que sem ou abre e fecha parênteses. Eu só vou colocar esse nome da função mesmo. Quando eu fizer isso, ele vai printar para mim exatamente essa string aqui, ó, que eu criei lá, né, o comentário da função. Então esse help aqui, ele vai puxar exatamente essa documentação que já está abaixo da função, né, abaixo da declaração da função. Essa declaração aqui, ela se chama docstring, né, que é uma string de documentação. E aí você, olha lá, até a IDE aqui, ó, se eu deixei o mouse parado aqui, ó, ela já puxou tudo aquilo que eu escrevi embaixo ali, tal, já tem os parâmetros, já tem os retornos, enfim, tudo certinho aqui. Então isso é legal para vocês terem também. Agora que a gente já viu isso aqui tudo, eu consigo mostrar mais coisas para vocês. Por exemplo, o Python ele tem algumas funções embutidas, né? Então, agora eu vou apagar essa função, que a gente não vai precisar mais. Vou apagar esse comentário também. E o Python ele tem algumas funções embutidas aqui, né, que você pode utilizar. Então, por exemplo, eu vou criar na variável A, eu vou criar uma lista que tem os valores 1 e 2. Beleza, estou com preguiça de criar uma lista aqui. O que eu posso fazer? Bom, essa variável A aqui é uma lista, né? Então eu posso dar um print do type dela. E aí você vai entender que ela é uma lista. Vai aparecer aqui, ó. Class list. Então ela é uma lista. Mas o que eu posso fazer com essa lista? Quais funções estão disponíveis? Para eu saber isso, eu posso dar um print do dir do A. E quando eu faço isso, quando eu uso essa função dir aqui, ó, né, eu dei o print do type, então tá aqui a classe, e apareceu essa cacetada de coisas aqui, ó. O que é essa cacetada de coisas aqui? São os nomes das funções, né, que eu posso utilizar com esse tipo aqui, que é um tipo lista. Então vocês vão ver que tem alguns nomes de funções que tem esses 2 pontos antes e 2 pontos depois. Esses 2 pontos, 2 pontos não, underline, underline antes, underline, underline depois. Isso aqui, esse underline, underline, ele se chama dunder. É uma coisa do Python, é um conceito do Python que se chama name mangling, que é para evitar que as pessoas usem, né, como se você estivesse criando um campo privado ali que as pessoas não deveriam usar. Então, para usar essas coisas que tem underline, underline aqui, você precisa saber um pouco mais do que você está fazendo. Não que não possa usar, mas não deveria. Mas depois você tem aqui as funções aqui, ó, que não tem o name mangling, né? Então você consegue usar elas normalmente. Tem aqui append, clear, copy, count, extend, index, insert, pop, remove, reverse e sort. Até o copy a gente já usou, né? Repara que o dir que a gente usou, ele tá com o name mangling aqui, tá vendo? Então ele tem uma definição específica aqui dessa classe. E a gente pode usar várias coisas aqui. Uma das coisas que a gente vai usar, que também está com o name mangling aqui, é essa função len. O len ele é o comprimento de A, né? Então se eu fizer um print do len de A, ele vai me dar o comprimento de A aqui, que no caso é 2. Ó, ele deu 2 aqui, tá vendo? Então, são tudo coisas que você consegue utilizar, funções que você consegue utilizar. Depois, quando você tiver um tempo, é legal
você dá uma explorada, né? Mas pelo menos sabendo da função dir, você consegue saber tudo que aquela coisa faz. Beleza. Desculpe. Agora sim. Agora a gente pode começar a ir para nossa bibliotecazinha aqui. E vamos começar a implementar a primeira função aqui, ó. Tá. Eu quero criar aqui, ó, agora que a gente já sabe, ó, inclusive eu já falei para vocês o type hinting, né? As coisas que ficam cinzas é só porque a gente não está usando ainda. Quando a gente começar a usar, elas vão deixar de ser cinzas. Então, olha só, você já consegue ler essa chamada de função inteira, né? Eu quero criar uma função que se chama criaVetor3. Eu falei, não falei do NumPy, né? É que o NumPy está para o final aqui, por isso que eu vou falar. Eu quero criar essa função criaVetor3 que vai me criar um vetor de 3 elementos, só que ele não vai me criar um vetor com uma lista. Ele vai me criar um vetor com um array do NumPy. Por que array do NumPy? Vamos voltar aqui para o nosso teste. Lembra que eu podia fazer assim, por exemplo, ó, A recebe 1, 2, 3. Beleza. Isso é uma lista, isso não representa muito bem um vetor, isso é difícil de fazer conta, isso é uma porcaria. Então o que eu vou fazer? Em vez de fazer esse 1, 2, 3, eu vou usar uma função do NumPy que vai ser np. Deixa eu tirar isso aqui daqui. np.array. Olha só. Então eu vou criar um array do NumPy, não um array comum. E esse array aqui, eu vou passar como entrada para ele uma lista. Então, 1, 2 e 3. Beleza. Por que eu faço isso? Ó, Ctrl Shift F10 aqui para executar. Quando eu faço isso, aí não dei print, né? Então eu vou dar um print no A e vou também dar um print no tipo do A aqui, ó. Quando eu faço isso aqui, o que acontece? Ó? A classe do A agora ela é um NumPy ND-Array, que é um array n-dimensional no NumPy. Olha só, representação um pouquinho diferente, 1, 2, 3. Legal, me parece ser um vetor linha. Eu queria um vetor coluna, né? A gente já vai ver uma coisa interessante aqui, ó. Quer ver? Em vez de dar o print no A, eu vou dar o print numa coisa aqui, numa propriedade desse A. Inclusive, se eu quiser até fazer o dir primeiro para vocês verem, ó, para a gente ver as funções todas que tem nesse cara, vocês vão ver que ele tem um montão de funções aqui. E a que eu quero usar é essa função shape aqui, ó. Essa função shape, ela vai me dar o tamanho de A, né? O tamanho desse vetor A aqui, ó. E esse vetor A é um vetor n-dimensional, então ele tem que ter no mínimo um número de linhas e um número de colunas. Só que quando eu faço o print do shape do A, e aqui não é shape do A, é A.shape, assim. Não é A.shape. É assim. É assim. Olha só. Ele me mostrou um vetor aqui, ó. Primeiro que isso daqui é um tipo de dado em Python, né, que se chama tupla. Ele parece muito com uma lista, só que ela é uma lista imutável, né? Diferente da lista que eu consigo mudar, a tupla eu não consigo mudar. E aí ela seria uma tupla de 2 valores aqui. O primeiro valor é o 3 e o segundo valor é nada. Ou seja, esse array aqui, ele tem uma dimensão só. Não é um array que eu consigo transpor. Ele é só um vetor de dados. Não importa se ele é na forma de uma linha ou se é na forma de uma coluna. Ele é só um vetor de dados. Então isso aqui também não serve para a gente. O que eu queria? Eu queria um vetor coluna. Então vamos tentar aquela abordagem de novo que eu falei para vocês de criar uma lista de listas aqui. 2 e 3. E vamos rodar. Aqui eu dei o print no shape, né? Já estraguei a surpresa, mas olha só. Eu tenho aqui, olha a tupla, ó. O shape do A, 3 linhas e uma coluna. Se eu der um print no A, olha só, agora ele é um vetor coluna, tá vendo? Só que é um pouco doloroso você ficar digitando o vetor assim toda hora,
né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no Python é criar uma função que ela vai ser a nossa cria vetor 3, onde eu quero passar só uma listinha simples assim, ó, sei lá, 1, 2 e 3, 3. E ela já vai, com isso daqui, ela já vai me retornar o vetor que eu quero desse jeitinho aqui, no formato de vetor do NumPy. Então essa vai ser a nossa primeira funçãozinha que a gente vai criar. E tem algumas coisas interessantes aqui para a gente fazer. Então vamos lá. Vou aqui no meu RobPy V1, vou começar a implementar a função. Onde que eu começo a implementar essa função aqui? Logo abaixo desse fechamento das aspas duplas triplas aqui. Então eu vou começar aqui embaixo e já vou começar a implementar a minha função. A ideia do Python é muito chata, ela fica dando esses erros de PEP8 aqui, mas já para já. É só warning, na verdade. Então, beleza. O que eu estou passando aqui como parâmetro? Eu estou passando uma lista, né? Até no type hinting dela aqui, ó. Estou mostrando que é uma lista. O nome da variável se chama vlist. Ela é uma lista com os componentes vx, vy e vz do vetor desejado. Com isso, eu quero criar um array de 3 linhas e uma coluna com os valores desejados. Como que eu faço isso? Bom, eu vou fazer o seguinte. Na verdade, eu tenho que fazer duas coisas aqui. Primeiro, eu tenho que verificar se o tamanho dessa lista é de fato uma lista de 3 elementos. Se for uma lista de 3 elementos, eu vou criar um vetor de 3 posições aqui, porque essa é a finalidade dessa função. É só criar um vetor de 3 posições. Se ela não for de 3 elementos, aí a gente vai ver o que a gente vai fazer. Então, simplesinho. If comprimento da lista for 3. Aí eu vou fazer o que eu quero. Então, o que eu vou fazer se o comprimento da lista for 3? Eu vou criar uma variável aqui que vai ser o meu resultado, que eu posso chamar de res, por exemplo. E ele vai receber o quê? Ele vai receber um vetor já do NumPy no tamanho certo, de 3 linhas e uma coluna, cheio de zeros, já cheio de zeros. Como que eu faço isso? Olha só que simples. np.zeros. Repara que eu fiz um import do NumPy aqui em cima, ó, senão isso aqui não vai funcionar. E aí eu passo uma listinha aqui para essa função zeros com o número de linhas e colunas que eu quero. 3 linhas e uma coluna. Beleza, criei o vetor. Criado esse vetor, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um forzinho agora para pegar cada posição dessa lista aqui e passar para o meu vetor, né? Então vamos lá, eu vou fazer um for contador C1 in range, de novo, de 0 até o tamanho da minha lista. Então você pode fazer assim, de 0 até o tamanho da vlist. Você pode fazer assim, ou você pode fazer assim, ó. Como eu já fiz o teste aqui, eu só vou entrar aqui se o tamanho da lista for 3, eu posso deixar 3. Tanto faz, tá? Se você deixar com 3 assim, o código fica mais rápido, porque você não está executando nenhuma função para pegar esse tamanho. Mas se você deixar assim e amanhã você quiser refatorar essa função para criar vetores de outros tamanhos, você só precisa mudar esse número e isso aqui acompanha o tamanho da lista, tá? Vai da sua opção. Como a gente não vai executar isso aqui loucamente, eu vou deixar com esse len mesmo, que essa perda de velocidade, para mim, ela é menos importante do que o ganho de flexibilidade na refatoração. Então, beleza, vou rodar esse for aqui, e aí olha só que simplesinho. A minha resposta, na posição C1, ela vai receber o valor que está lá na minha lista, na posição C1. E pau no gato. Então tá aqui, não precisa do ponto e vírgula, isso aqui é de outras coisas. Terminou o for. O que eu vou fazer depois que terminar o for? Eu vou retornar o valor da minha resposta. Beleza. Tá quase bom, né? A minha funçãozinha aqui, ó, ela já faz o que eu gostaria.
E é muito interessante aqui, porque olha só, eu posso fazer recebe, agora rob. Repara que eu já carreguei esse rob aqui, ó, nas minhas importações. Ponto cria vetor 3 e eu vou criar uma listinha lá com 1, 2 e 3 e vou dar um print nesse A e vou dar um print também no tipo do A, só para a gente testar. Aqui, ó, ele criou um vetor NumPy, né, o tipo tá certinho. Ele é um vetor coluna com os valores que eu passei, tá certo também. O que acontece se eu errar aqui, se eu passar uma lista de 4 valores? Porque repara que eu fiz algo que em outras linguagens de programação nem compila, que é o seguinte, o meu return está dentro do if aqui, né? Então quer dizer, essa função só vai retornar alguma coisa se eu estiver dentro do if. Se o meu tamanho da lista não for 3, ela não retorna nada. Né? E em outras linguagens de programação, ou você retorna ou você não retorna. Não tem isso de retornar ou não retornar. No Python, vocês vão ver que não tem problema nenhum. Olha só. O Python tem uma entidade que se chama none, que quer dizer coisa alguma. Então, quando eu passei esse vetor aqui de tamanho 4, o que ele retornou? Ele retornou um none para o A. Então, o tipo do A é o none type agora, e o A é o none, que é coisa alguma. Tá? É uma forma de fazer. Isso é uma forma de fazer. Eu não acho a melhor forma de fazer. Por que não é a melhor forma de fazer? Porque você não está gerando nenhum erro, né? Você só está gerando uma outra variável com um tipo diferente que talvez você não estivesse esperando ela lá na frente. Então, o que eu posso fazer para melhorar isso? Eu posso trabalhar com uma coisa que se chama exceção, exception. Conhecimento geral da sala, pessoal. Vocês sabem o que é uma exception? O que é uma exceção? Ups. Não é um erro não, né? É mais ou menos um erro. É como se fosse um erro... como é que eu falo? É um erro mais bonitinho, é um erro tratável, né? Porque o que acontece? Se você estiver rodando uma aplicação e essa aplicação for muito importante e você tiver um erro, o que vai acontecer? Você vai capotar o sistema. E tem sistemas que não podem capotar. Se você pensar num avião, por exemplo, se der tela azul no avião enquanto ele está voando, não vai funcionar. Não pode dar tela azul no avião, não tem como dar restart lá em cima, né? Então você tem que ter um sistema de proteção. O sistema de proteção é o que a gente chama de exceção. Aqui em Python e em outras linguagens como Java, isso se chama exceção mesmo. A gente trata disso como exception, tá? E o que é uma exceção? Uma exceção é um tipo de erro que uma função pode retornar e esse erro pode ser tratado ou não, né? Se ele não for tratado, aí você vai ter um erro de fato, né? Por exemplo, eu vou criar um programa aqui que não faz absolutamente nada, ele só cria um erro. Quer ver? Raise um tipo de erro que tem aqui, value error, por exemplo. Vamos colocar um Faustão aqui. Errou! Beleza. Quando eu executar isso aqui, ó, beleza. Ele deu um erro aqui, tá vendo? Isso é de fato um erro, tá em vermelhinho aqui. E aí, por que ele deu erro? Porque eu joguei essa exceção aqui, ó. Então, quando eu joguei essa exceção, ele deu um value error, errou aqui. Ele mostrou a minha mensagem, inclusive, tá? Isso foi um erro que eu causei propositalmente. E esse tipo de erro que você cria com as exceções, eles são tratáveis, né? Então, quando você tem uma função que gera um erro, o que você faz? Você pode, quando você tiver a sua função, eu vou fazer isso com essa função aqui, ó. Quer dizer, se ela não entrou no if aqui, se ela não retornou nada, em vez de retornar alguma coisa para indicar que é um erro, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer um raise. Raise serve sempre para você
soltar uma exceção. Então, eu vou fazer um raise e vou dar um value error lá. Value error. Tem outros tipos de exceção, tá? É que aqui a gente faz mais sentido usar essa value error mesmo. Aí eu vou dar uma mensagem que é a seguinte: a sua lista deveria ter exclusivamente 3 elementos. Belezura. Então vamos lá. A hora que eu executar de novo aqui agora, deixa eu dar uns Ctrl Z aqui. Aqui. A exceção é algum tipo de erro que você pode usar a try para resolver? Exatamente. É o que a gente vai fazer. A gente vai usar try já. Tá? Mas é esse o ponto. Quer dizer, repara que aqui, ó, eu vou entrar no if, né? Então eu não vou dar eu vou dar o return antes de sair do if, então não vai dar exceção nenhuma aqui, ó, né? Se eu só criar o vetor com 3 posições aqui, ó. Belezura, deu o print lá, criou o vetor, maravilha. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, ele vai dar exceção agora, ó. Aqui, ó. Value error. A sua lista deveria ter exclusivamente 3 elementos. A nossa mensagenzinha lá. Beleza. Mas para que serve um erro desses? Ele serve justamente para você poder tratar esse erro. Então, existe um mecanismo também no Python e em outras linguagens também. No Java, muito conhecido como try-catch. Mas try-catch nossa, ele é feio de usar, ele é muito bagunçado. No Python é um pouquinho melhor. Eu vou fazer um try... 2 pontos e vou rodar minha função. 2 pontos é porque eu estou entrando num escopo mesmo, estou criando um novo contexto, um novo escopo aqui. E aí eu vou dar o try e aí eu vou tentar pegar essa exceção. Então eu vou dar um except value error 2 pontos. Então beleza, ó. Eu tô tentando executar essa função. Se ele executar, beleza, ele vai pular o except e não vai acontecer nada. Se ele pegar o value error, aí aqui entra a parte de tratamento do seu erro. Você pode pedir para ele retornar, digitar de novo o valor e tal. Aqui eu só vou dar um print de alguma mensagem. Do tipo assim, tente criar um vetor com apenas 3 elementos. Beleza. Exclamação porque eu tô branco. Aí beleza. Então olha só. Agora, ó, se eu executar essa função só com 3 elementos aqui, ó, repara que aqui tem o print, o type, não sei o que. Beleza. Então se eu executar essa função só com 3 elementos, ó, o que vai acontecer? Ele gera aqui, ó, e ninguém nem sabe que tinha um try except aqui, tá vendo? Printou a classe, printou o vetor e fim de conversa. Agora, se eu pegar e fizer algo de errado aqui, ó, 4 posições, agora é para dar erro. O que ele fez? Ele deu erro. Ele deu erro porque... Sim, ele deu erro aqui embaixo, ó. Por que ele deu erro aqui embaixo? Ó? Porque eu criei a variável A aqui e ela está criada dentro do escopo do try. E não deu certo porque ele teve uma exceção aqui. Então eu vou fazer o quê? Eu vou só definir essa variável A aqui em cima, vou deixar ela vazia, só para a gente rodar. Agora sim, ó. Então, ele fez o try aqui, deu erro, porque tem 4 posições. O que eu fiz? Eu fiz o catch desse erro aqui, eu fiz o catch dessa exceção aqui. Então, ó, deu uma exceção do tipo value error. Pegou? Pegou. O que eu vou fazer quando pegar essa exceção? Só vou printar essa mensagem aqui, ó. Tente criar um vetor com apenas 3 elementos. Beleza? Beleza. Print type A, deu print do tipo aqui, é uma lista. Print A é uma lista vazia. Beleza. Então, repara que aqui não teve erro. Aqui não teve erro. Então, esse negócio de exceção é legal porque é um erro que você consegue pegar e consegue tratar, né? E se você consegue pegar o erro e tratar, você não capota o sistema. E isso te dá muita segurança para o código. Então, às vezes é um pouquinho chato ficar brincando com exceção assim, mas quando você vai fazer um código mais profissional, é legal você trabalhar essa questão das exceções aí para você conseguir realmente ter um código bem como que eu falo? Bem seguro, né? Ô, professor. Pode falar. Desculpa interromper.
Imagina. Que eu tô tentando acompanhar, fazendo aqui também no meu PyCharm, ele dá esse erro do no model named hobby py. Eu perdi aquela parte que você explicou como que chama. Não entendi, cara. Eu tô tentando importar o hobby py aqui no meu, que nem você fez, mas ele tá Ah, como entendi. Aqui, né? módulo. Ele tá na mesma pasta do seu projeto aí, esse arquivo? Deixa eu ver, vou ver aqui. Ele tem que estar na Não, mesma pasta. na mesma pasta tá, vou colocar aqui. Ah, obrigado, professor. Nada, Tava imagina. lendo aqui. Não, tranquilo. Desculpa aí. Não, tranquilo. Então, beleza, ó. A gente já tem a nossa primeira funçãozinha agora aqui, que ela dá um raise nesse exception aqui, a gente consegue pegar esse exception aqui, se for o caso, né? Então, quando a gente for usar ela, a gente pode simplesmente rodar ela, se a gente tiver absoluta certeza de que está tudo certo, ou se por um acaso a gente vai fazer algo mais robusto e quer testar, a gente pode jogar essa exceção aqui e rodar ela com um try except, tanto faz. Em Java isso aqui é muito triste, porque quando uma função sobe exceções, você tem que colocar inclusive na chamada da função aqui, você tem que dar um throws aqui, tipo de exceção, e você não consegue rodar essa função sem ser com try catch. Então é muito desestimulador. Mas aqui no Python você consegue. Ela já joga a exceção, mas se eu quiser simplesmente rodar ela sem exceção, eu posso fazer. Sem o try aqui, eu posso fazer também. Não tem problema absolutamente nenhum. Ela faz, ó, pum, já era. Beleza, continuando aqui. Agora vai começar a entrar umas partes mais legais, porque a gente já cria um vetor, né? A gente já consegue criar o vetor. Agora, vamos para outra função aqui. Essa função aqui é bem tranquilinha também, que é só para checar o vetor. Então, ela não tem retorno, tá vendo? Até no type hinting aqui dela, eu tenho none, quer dizer, não vai retornar absolutamente nada. Mas ela deve gerar uma exceção caso o tamanho do vetor não seja 3 linhas e uma coluna, né? E eu estou checando aqui não uma lista, eu estou checando um vetor do NumPy mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um raise de um value, aliás, não vou fazer o raise ainda. Vou fazer um if. If, o meu vetor aqui na chamada da função chama v, então v.shape não for igual àquela tupla 3, 1. Lembra quando a gente chamou o shape aqui, ó? Se eu der um print de a.shape aqui, ó, é porque tem erro aqui no RobPy que eu estou importando. Pera aí. Deixa eu só comentar aqui. Opa, não, aqui. Aqui, ó. Então, olha só. Quando eu dou um a.shape, ele vai me entregar essa tupla, 3 linhas e uma coluna. É isso que eu quero. Então, ó, se o shape não for exatamente essa tupla aqui, ó, 3,1, eu vou, agora sim, 2 pontos, dar um raise de aqui não precisa disso, isso aqui é um value error, e aí agora sim o seu vetor não é um vetor coluna de 3 posições. Pronto. A gente vai usar isso aqui em outras funções, porque, por exemplo, quando lá embaixo, quando eu for fazer um produto vetorial, eu preciso que os dois vetores aqui sejam vetores de 3 linhas e uma coluna, senão não vai funcionar. Então eu preciso fazer essa verificação em alguns lugares aqui. E sempre que eu quiser fazer essa verificação, agora é muito fácil, né? Quer dizer, se eu quiser fazer essa verificação aqui para fazer o produto escalar, por exemplo, eu tenho um vetor V1, eu posso dar simplesmente um checa vetor V1. Beleza. Se o vetor V1 estiver dentro da especificação, ele não vai fazer nada. Se ele estiver fora, aqui a gente já vai ter um raise nesse exception aqui. Então, beleza. Agora ficou fácil eu testar as coisas aqui.
E você pode fazer outros testes também, né? Aqui eu não vou fazer, mas você pode testar se o tamanho dos vetores é igual. Enfim, você pode brincar à vontade aqui, né? Quanto mais segurança você colocar no seu código, melhor se você for entregar ele para outra pessoa. Beleza, vamos fazer aqui então, chegamos no produto escalar. Produto escalar é muito legal, pessoal, porque aqui a gente consegue explorar uma outra questão do NumPy, né? Então agora a gente já tem a funçãozinha aqui que cria o vetor. Então agora a gente vai começar a brincar diferente aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Aqui. Nossa, mas quanta linha. Aqui. Então eu já tenho a funçãozinha que gera o vetor. Então eu vou fazer recebe rob.cria vetor 3 e o meu vetor vai ser o vetor 1, 2, 3. E eu vou fazer um outro vetor b, recebe rob.cria vetor 3 e aqui a gente vai ter agora 4, 5 e 6. Opa, 6. Beleza. Então, 2 vetores aqui. Isso aqui a gente já sabe que está funcionando. No NumPy, o que acontece se eu somar esses 2 vetores aqui? Ó? Se eu dar um print de A mais B. Lembra que com as listas lá do Python, ele concatenava as listas, né? Vamos ver o que o NumPy faz. Né? Obviamente, ele nasceu para ajudar. Ó. Ele somou 5, 7 e 9. Olha só. Maravilhoso. Isso é o que eu queria desde o começo. E se eu multiplicar esses 2 vetores, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um produto vetorial, ele vai fazer um produto escalar ou ele vai fazer outra coisa que eu nem sei o que é? Vamos rodar para ver. Ó, ele fez um produto. E esse produto gerou um vetor. O que é esse vetor? Esse vetor que o NumPy gera, ele é um vetor que tem a multiplicação dos 2 vetores termo a termo. Então, tem 1 vezes 4, 2 vezes 5 e 3 vezes 6. 1 vezes 4 é 4, 2 vezes 5 é 10, 3 vezes 6 é 18. É a multiplicação que a gente chama de ponto a ponto. O NumPy faz isso, né? E como que eu faço agora para fazer o produto escalar? Isso aqui é quase um produto escalar, né? Só que isso aqui é um vetor e eu tenho que somar tudo. Beleza. Como que eu somo tudo? Eu posso usar a função sum. A função sum, ela vai somar as coisas, né? Só que essa função sum aqui, ela é embutida no Python. Essa daqui não é a do NumPy. Então, ó, quando eu fizer isso aqui, vai dar quase certo. Olha só. Quando eu uso só esse sum, ele vai dar o 32 que a gente queria lá, que é o 4 mais 10 mais 18, dá 32. Só que ele está dentro dessas chaves, tá vendo? Ó? Ele continua como um vetor aqui, multidimensional do NumPy. Eu não quero isso. Então, eu vou fazer um np.sum. Eu vou usar a soma interna do NumPy. Eu não vou usar a soma do Python. E aí, quando eu faço isso, olha só. Olha aqui, 32 agora, só o número, que é o que a gente queria. Então, lá na minha função de produto escalar, olha que simplesinho. O produto escalar ele vai ser return do np.sum de V1 vezes V2. Pronto. Multiplicação ponto a ponto, soma tudo e retorna um número. Beleza. Então, agora eu já posso fazer aqui o print do rob.produto escalar de A e B. E quando eu fizer isso aqui, tem que dar os nossos 32. Olha lá, 32, bonitão. Então, o produto escalar, implementamos em uma singela linha aqui no nosso Python. Depois disso aqui, eu tenho também a norma, né? A norma é bem legal também, porque o que é a norma? Né? A norma eu vou pegar cada posição do vetor, elevar ao quadrado, somar tudo e tal. Só que eu tenho um jeito fácil de fazer isso que está descrito até na nossa aula. Né? Vamos pegar a aula. Como que eu tiro a norma de um vetor do jeito fácil? Aqui, ó, peraí. Aqui. Espera só o meu computador responder. Aqui. Como que eu tiro a norma de um vetor do jeito fácil? Eu faço o produto escalar do vetor com ele mesmo, vai dar a norma ao quadrado, eu só tiro a raiz da norma.
Então, olha só, a gente já tem o produto escalar agora implementado aqui, ó. E repara que como aqui eu estou implementando as funções, eu estou dentro do módulo RobPy V1, eu não preciso fazer a importação dele, né? Quando eu estou aqui no teste, eu preciso fazer esse rob ponto alguma coisa. Aqui não, ó. Aqui eu só vou chamar a função normalmente, porque ela está definida dentro desse módulo. Então, eu vou fazer aqui, ó, um return de np.sqrt, que é a raiz quadrada, e vou pegar o produto escalar de v com v. Ó, beleza, isso aqui é a norma desse vetor aqui, ó. Vamos tentar calcular uma norma na mão aqui só para a gente testar, ó. Esse vetor 1, 2 e 3 aqui, eu vou ter 1 ao quadrado é 1, 4 ao quadrado 2 ao quadrado é 4, então deu 5. Com 3 ao quadrado dá 9, dá 14. Né? Raiz de 14, ela dá 3.741657. Então, se eu fizer aqui agora rob.norma vetor de A, eu tenho que ter exatamente esse 3.74 aí. Então, vamos ver se rolou. 3.741657, blá blá blá. Funcionou muito bem. Então, a gente já tem a norma do vetor. O que mais? Tem um monte de coisa para fazer. Quebra duas linhas aqui, senão não dá problema. Tamanho da projeção do vetor. Lembra que a gente treinou lá na aula também? Aqui já está mais tranquilo. Então, vamos lá. Aula. Não é essa aula. Deixa eu fechar essa aula aqui. Porque senão vai ficar abrindo toda vez a mesma aula que não quero que abra. Então, vamos, computador. Pode sair, fica tranquila, o Ivina. Pode sair, não tem problema. Depois, no finalzinho, você pega na gravação, não tem problema. A presença vai estar normal aqui. Então, a gente tinha a projeção. Vamos lá para a projeção. A gente tem o tamanho da projeção, que é o escalar V dividido pela norma. Putz, moleza, né? Então, o tamanho da projeção dos vetores aqui, eu vou simplesmente dar um return. Então, V1, V2 dividido pela norma do vetor sobre o qual eu projetei. Então, estou projetando V1 sobre V2, eu vou fazer o produto escalar de V1 com V2, mas a norma que eu vou dividir tem que ser a norma do vetor sobre o qual eu projetei, que no caso aqui é o V2, né? Então, dividido por norma de V2. Maravilhoso também. Pera aí, galera. Só verificando aqui. Tá, beleza. Tranquilo. Então, olha só. Aqui a gente tem o tamanho da projeção do vetor V1 sobre o vetor V2. Né? Então, quer ver? Tamanho, projeção de vetores. Eu vou projetar o A sobre o vetor B. Beleza. Como que eu testo isso? Ó, deu 3.64673. Ou você implementa em outro lugar para ver se dá a mesma coisa, ou você pega algo confiável. Eu vou pegar aqui algo que eu confio bastante, que é o MATLAB, que já tem isso aqui implementado, mais ou menos. E aí a gente pode testar no próprio MATLAB para ver se funciona também. Só esperar ele abrir, que ele para abrir é meio chato. Enquanto ele vai abrindo aqui, um comentário que eu quero fazer com vocês é o seguinte. Todas as funções do NumPy, que, por exemplo, ó, a raiz quadrada,
ou aquele produto entre, por exemplo, o produto entre os vetores vocês já viram que é ponto a ponto. Mas todas as funções que seriam aplicáveis para um escalar, por exemplo, aqui a raiz quadrada, aqui tem um arco cosseno, que uma hora a gente vai usar também, ou se eu elevar um vetor ao quadrado, qualquer coisa que eu fizer, essa função ela vai ser aplicada ponto a ponto no meu vetor. Então, se eu tirar a raiz quadrada de um vetor, ele vai retornar um outro vetor com a raiz quadrada de cada posição calculada. Se eu calcular um arco cosseno, ele vai retornar um outro vetor com o arco cosseno de cada posição do vetor calculado. E assim por diante, né? Então, tem uns detalhezinhos aqui que a gente precisa saber aqui do NumPy. Vamos ver se já abriu. Não abriu ainda. Esperar mais um minutinho que ele já abre. Enquanto isso, eu vou até tentar substituir meu fone de novo, porque esse EPI aqui dói, viu? Vai. O fone é muito mais gostoso, confortável. Agora sim, a gente fica com o escutador doendo aqui. Lá no MATLAB, ó, beleza. Ele já tá pronto aqui. Oi. Beleza. Não. Tudo bem, Matheus, não tem problema não. Lá no MATLAB, como que a gente vai fazer? A gente tinha os vetores lá. No MATLAB é um pouco parecido, mas você já consegue criar vetores bidimensionais direto. Então a gente tinha o vetor 1, olha, 1, 2, 3, esse é o nosso vetor A, e o vetor B vai ser o 4, 5, 6, e a gente estava fazendo o produto escalar de A com B dividido pela norma de B, né? Então, A, ponto, linha, ponto, vezes B, dividido por norma de B. Pronto. Isso é a maneira de fazer no MATLAB. Ops. A é ponto linha vezes. Não, ponto vezes. Aqui. Ou se eu der um format long aqui e fizer de novo. Aqui, ó. 3.46 aliás, 3.646738, tal. Mesma coisa que a gente tem aqui no Python. 3.646738 e assim por diante. Beleza. Então esse daqui é o nosso tamanho da projeção de vetores. A projeção dos vetores é a mesma coisa, pessoal. Só que a gente vai trabalhar de novo com a formulinha que a gente viu lá na aula. Então lá na aulinha eu tinha lá como que é a projeção de vetor, projeção de um vetor sobre o outro, né? Projeção de U em V, por exemplo. Aliás, de V em U. Projeção de V em U é o escalar V dividido por U escalar U, que multiplica U. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então, a projeção de V1 em V2 é return produto escalar de V1 e V2 dividido por produto escalar de V2 e V2. Opa, V2. Tudo isso que multiplica end V2 vezes. Pronto. Então essa aqui é a projeção do vetor V1 sobre o vetor V2, né? Aqui eu posso, por exemplo, projetar o A sobre o B. Então, projetar vetores, eu vou projetar o A sobre o B. Isso aqui tem que me dar um vetor agora, que é a projeção de A sobre B. E deu esse vetor aqui, 1.66, 2.07, 2.49. Vamos testar aqui no MATLAB. Então eu vou ter A
ponto linha vezes B dividido por B ponto linha vezes B. Isso aqui é produto escalar vezes B. Tchau. Aqui, ó, 1.66, 2.07 e 2.49. Exatamente. Então tá aqui. Tá tudo funcionando até agora. Aí a gente tem mais duas funções, pessoal. E essas duas funções são bem tranquilas também de implementar. Vou deixar para vocês terminarem em casa, depois eu disponibilizo na próxima aula se vocês quiserem. Eu tenho essa ângulo de vetores aqui, que eu tenho que calcular o ângulo entre dois vetores. Para matar essa daqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá na parte de produto escalar e estava até aqui, ó, o ângulo entre dois vetores, né? Para eu calcular o ângulo entre dois vetores, o que eu faço? Espero o PowerPoint criar vida aqui. Aqui, ó. Para calcular o ângulo, o que eu tenho que fazer? Produto escalar entre U e V, dividido por norma de U vezes norma de V, tira o arco cosseno, né? Vamos até fazer esse aqui rapidinho, vai. Deixa só o produto vetorial para vocês fazerem em casa. O ângulo entre dois vetores. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o produto escalar de U e V. Então, eu vou fazer o return do produto escalar de V1 e V2 dividido por norma de V1 vezes norma de V2, beleza? E o que eu faço com tudo isso aqui? Eu tiro o arco cosseno. Então, np.arccos. Beleza. Esse arco cosseno aqui do NumPy, ele já sai em radianos. Aqui a ideia era calcular o ângulo entre esses dois vetores em radianos, né? Então ele já vai sair em radianos aqui. Fiquem tranquilos. Eu posso agora calcular o ângulo. Eu posso dar um ang vetores A e B e ele vai calcular um angulinho aqui de 0.2257 radianos. Vou deixar para vocês fazerem em casa o produto vetorial com a seguinte observação. O produto vetorial só funciona em vetores de 3 posições. Então, antes de começar, você tem que fazer um checa vetor V1 e um checa vetor V2. Aí você está livre para começar o seu produto vetorial e ele tem que retornar um array também. Então, dica importante, para você criar o array que vai ser retornado, você pode usar isso aqui, né? Você pode usar a função zeros do NumPy e aí você simplesmente vai alterando lá as posições, fazendo os cálculos para você chegar no seu produto vetorial. E aí fica bem bacanoso aqui. Beleza, pessoal? Coisa pra caramba, né?